Boa tarde a todos, muita paz. Hoje, meus irmãos, procuraremos falar um pouquinho, dentro das nossas limitações, sobre reprodução humana, sobre célula-tronco. Mas para podermos separar uma coisa da outra, porque é necessário, precisamos entender que célula-tronco é a célula capaz de se autorreproduzir, enquanto que a maioria delas não se reproduz. A partir daí começaram estudos para que se fizesse a união entre óvulo e espermatozoide em laboratório. Estamos falando aí de muitos anos de estudo e há muitos anos existe esta realidade. Cabe lembrar que o Espiritismo é uma doutrina científica altamente qualificável, inovadora e que não para no tempo, não se limita a aceitar que as coisas pura e simplesmente acontecem por uma questão de ação divina. Sabemos bem que a ciência é um processo em que o espírito humano se aprimora, se capacita e consegue agir, interferir, transformar. Vejam que coisa interessante. Me recordo bem os primeiros casos de reprodução in vitro, reprodução humana. Quantas coisas ouvimos contrárias à ideia. Os religiosos fanáticos diziam que o homem queria superar a Deus. Diziam também que Deus não permitiria tal absurdo. Em outras palavras, muitos religiosos tomavam para si o dever de julgar, sem levar em consideração a infelicidade, a tristeza, a angústia de um homem e uma mulher viverem sem gerar seus próprios filhos. Então vejam que a ciência participou aí de uma forma maravilhosa, com a permissão de Deus, é claro. E então se fez aquilo que nós chamamos de reprodução in vitro. Ou chamávamos, não é? Hoje em dia já não se fala tanto assim. Mas na realidade é nada mais, nada menos que pegar o espermatozoide, introduzir no óvulo e a partir daí começa a multiplicação de células entre 50 e 300 no primeiro momento, quando se forma o zigoto, ou seja, o primeiro impulso de vida dando origem à gravidez. Acontece, meus irmãos, que a partir deste momento, o espírito reencarnante já está ligado àquele princípio de vida. Então vejam que coisa bonita. Depois desse preparo em laboratório, aquele óvulo, aquele zigoto, vamos dizer assim, é introduzido na mulher e ali se desenvolve a gravidez. É um processo divino, não é? Onde é que Deus ficou esquecido? Onde é que Deus foi colocado como algo substituído pelo homem? Em nenhum momento, de nenhuma forma. O homem é filho de Deus, é um ser pensante,
é um espírito altamente capaz de criar, transformar, regenerar. Daí a existência da tecnologia, das ciências, à disposição da boa vontade para a melhoria das condições de muitos seres humanos que viveriam frustrados, viveriam depressivos. É lógico, meus irmãos, que estas coisas entram no aspecto financeiro e nem todo mundo vai conseguir e nem todas as tentativas serão positivas. Mas cabe dizer que todos nós trazemos em nosso código genético a presença de células-troncos, células embrionárias e assim sucessivamente. Ressaltando que as células-troncos são aquelas capazes de se reproduzirem, de se autorregenerarem, formando uma nova situação para a reorganização do próprio corpo, criação de órgãos. No caso das células comuns, por exemplo, uma célula da pele só vai produzir a pele, não produz mais nada. Na célula que estamos citando, é possível ir além. Então existe a regeneração de órgãos, existe a recuperação de sistemas biológicos. Felizmente estamos vivendo uma época de grande avanço tecnológico, científico, em que o homem é o protagonista. Porque esse homem protagonista traz em si um espírito altamente capaz de imaginar, de desvendar o que até então era um mistério. E hoje sabemos perfeitamente que não há mistério nenhum, que não há incapacidades. Basta sabermos dar norte às coisas. É bom salientar que muitos casos de reprodução assistida levam ao insucesso. Sabem por quê? Porque são casos ainda em que está acontecendo, naquela formação, uma inconsistência. Então, o espírito reencarnante não consegue colocar de si condições para que o futuro feto se desenvolva, para que a criança realmente se constitua. Muitos casos, aquele corpo não tem a presença do espírito. Terá poucos dias, poucas horas, poucos momentos de vida física. Outras vezes, o corpo sofre alterações na estrutura, por exemplo, mental. E o espírito não se mantém também ligado ao corpo físico. Vejam quantas variantes existem que nos convidam a refletirmos, mas sempre lembrando que o espírita reflete a luz da ciência e da certeza, da convicção de que somos partes da criação. Somos capazes de atuar, de agir em nome de Deus, facilitando a vida de toda a coletividade. Então, abençoada ciência, abençoada célula-tronco, abençoadas células primárias, que tornaram possível a grandeza da humanidade em pleno século XXI. Muita paz.